Bom dia, turma do quinto ano. E aí, tudo bem com vocês? Na nossa aula de geografia de hoje estudaremos um pouco sobre a qualidade de vida da população, que é referente ao capítulo 4 do livro Aqui-Palu. Ao longo das últimas semanas, vocês tiveram a oportunidade de analisar algumas tabelas, algumas pirâmides etárias e também através da leitura perceberam que a população brasileira ela tem crescido significativamente nos últimos anos. E isso se deve a 3 fatores básicos. Vamos lá. Expectativa de vida, então o brasileiro tem vivido bem mais. A questão de nascimentos no Brasil e também a vinda de pessoas de outros países para o nosso. Vocês também puderam observar que a partir de 1960, 1970, o número de casais que decidiram ter menos filhos aumentou. Por exemplo, temos aí 1900, 1920, 1930, que os casais tinham muitos filhos. E isso diminuiu significativamente nos últimos tempos. E esses fatores estão, por exemplo, a questão de poucos filhos, né? Está muito associado à questão da mulher ter conseguido destaque no mercado de trabalho, né? As mulheres estão trabalhando muito mais, estudando também. E a questão também, segundo estudos, quanto mais desenvolvida é uma nação, menor é o número de filhos por casais. Por exemplo, a Europa, né? Muitos países europeus, os casais têm apenas um filho. Vocês também estudaram lá na primeira unidade, ou melhor, a gente ainda está na primeira unidade, lá no início da unidade, que a China, durante muito tempo, os casais só poderiam ter apenas um filho. Agora que pode ter o segundo filho. Mas a tendência mundial é que a população encolha nas próximas décadas, né? Vocês também puderam perceber que a nossa população ela já tem um número muito grande de pessoas com mais de 60 anos, né? E os idosos eles estão tendo mais acessos à saúde, a questão de ter um estatuto do idoso também deu uma melhorada na vida, né, desse grupo. Hoje os idosos eles são protegidos por esse estatuto. Assim, na teoria são protegidos, né? Na prática nem todos conseguem obter essa proteção. E na nossa aula hoje, logo na segunda página, vai dizer o seguinte, que nos últimos 2 censos podemos observar uma mudança na nossa sociedade. Você sabe que o censo é uma pesquisa realizada pelo IBGE a cada 10 anos. Né? Esse assunto já foi tratado no 4º ano, já foi tratado este ano e faço mais uma vez um lembrete sobre o censo e a importância do censo. Né? Através do censo podemos saber qual a expectativa de vida, qual é a religião dos brasileiros, as pessoas se declaram pardas, brancas, pretas. Podemos saber também qual é o nível de escolaridade, por exemplo, nas universidades, não é nenhum padrão, né? Quais são as pessoas que ocupam os bancos das universidades? A maioria é parda, a maioria é branca, é preta. Então, através do censo dá para saber tudo isso, né? E o censo também ele traz dados muito interessantes. Por exemplo, ele vai apresentar dados relacionados à mortalidade. Então, o que o censo, né, e o IBGE divulga? O IBGE divulga o seguinte, que no período de 10 anos, por exemplo, em 2000, a taxa de natalidade era 25 crianças, né, mortas a cada grupo de 1000. E é na faixa etária de 0 a 1 ano. Então, a mortalidade é essa questão de apresentar, né, a quantidade de crianças que morrem nessa faixa etária. E em 2010, o número já caiu significativamente, 15 a cada grupo de 1000. E eu estava dando uma olhada em umas pesquisas do IBGE de 2019, esse número já caiu para 12,3%. Mas existem países, por exemplo, o caso da Finlândia e do Japão,
que morrem menos de 2 crianças a cada grupo de 1.000 nascidos. Impressionante, né? E aqui no Brasil, nós temos essa diminuição de casos graças ao avanço na área de saúde, na questão do saneamento básico, a coleta de lixo, de esgoto e a questão de ter água, né, nos lares, água potável. Isso favoreceu muito a diminuição da taxa de mortalidade. E é interessante ressaltar que essa questão da melhoria à saúde está muito relacionada às vacinas. Para vocês terem uma ideia, eu já estava recordando de minha avó que ela falava sobre uma praga que existiu quando ela era criança, ela chamava de praga, né? Minha avó morreu quase 100 anos. E ela dizia que morria muitas crianças. Para minha avó, a praga daquela época hoje é o sarampo. Então, hoje, o número de pessoas que morrem em decorrência do sarampo é muito pequena, porque existe campanha de vacinação. Apesar que, em pleno século XXI, temos um movimento anti-vacina. Vocês sabiam disso? Que é um grupo, né, de pessoas que querem barrar campanhas de vacinação. Não acha importante a vacinação. Acha que uma criança, ao ser vacinada, ela vai adquirir outras doenças. E não é bem assim. As vacinas, elas surgiram para curar. Por exemplo, veja só, nesse período de pandemia, o que os cientistas mais procuram? A cura para esse vírus, né, que tem se alastrado pelo planeta. Então, as vacinas, elas são essenciais. Nós temos vacina para catapora, para combater, né? Catapora, sarampo, rubéola, vacina contra tétano, né? Então, são uma série de vacinas, né? Isso é uma evolução da medicina. Nós também temos a promoção na qualidade de vida. Por exemplo, eu já comentei com vocês, eu gosto muito de comentar essas coisas porque eu acho importante sabermos da realidade que nós vivemos. Segundo a ONU, que é a Organização Mundial da Saúde, a pessoa que consegue se alimentar 6 vezes por dia é privilegiado. Ah, tia, mas eu não como 6 vezes por dia. Mas você tem alimento na sua casa que suplia, né, as necessidades básicas. Por exemplo, você pode abrir a despensa e comer na hora que você quer. Você sabe que muitas pessoas não têm, milhões de pessoas não têm esse acesso, né? Hoje nós temos no planeta pessoas que morrem porque não têm o que comer, morrem de fome. Isso acontece em muitos países africanos. Temos o Haiti, que não é um país africano, fica aqui nas Américas, que pessoas morrem de desnutrição. O que é desnutrição, Tia Su? Desnutrição é quando a pessoa está muito, mas muito, muito abaixo do seu peso ideal, tá? Então isso leva a uma série de agravantes que pode levar à morte. Então temos essa melhoria na qualidade de alimentação. E isso também está ligado muito às políticas, né, de bem-estar social, as políticas públicas. Mas a partir da década de 90, começaram a surgir alguns benefícios, né, para melhorar a vida da população mais carente. Às vezes eu costumo falar, olha, existe um grupo de pessoas que vivem na miséria, né, são taxados de os miseráveis, que são pessoas que passam um mês com pouco dinheiro, por exemplo, R$300, algumas pessoas menos que isso, apesar que o cálculo é feito através do dólar. E essas pessoas, não é R$300 de mesada, não. São R$300 para sustentar uma família. Parece que isso é impossível de acontecer, mas não é. Acontece frequentemente. Ou melhor, acontece diariamente as pessoas não terem dinheiro para comprar seus alimentos, pagar a conta de água, de luz, né? E isso acentua muito mais as desigualdades sociais. E vamos tratar de Brasil, né? O país é extremamente desigual. Hoje, eu tô gravando esse vídeo no dia 13, né? Na madrugada de 13 para 14. E no dia 13 é o dia, né, que se comemora a abolição da escravidão aqui no Brasil. E você sabe que a origem da desigualdade social vem a partir desse momento. Ou melhor,
A desigualdade social ela vem bem antes disso, mas quando acaba esse período, né, a escravidão no país, o negro não tem para onde ir. Muitos optam por ficar nas fazendas, outros vão para os guetos, né, os lugares mais pobres de um lugar. E as desigualdades elas vão ficando mais acentuadas. E que é uma característica hoje do Brasil, né? Essas acentuações de desigualdades. Apesar que a vida do brasileiro tem dado a melhorada. Mas nós temos um país tão desigual que vocês sabiam que muitas crianças na idade da galerinha e da turma que não têm acesso à educação? É. Parece mentira, né? Mas é isso. Muitas pessoas não têm condição de estudar. Primeiro, tem a questão da distância das casas até a escola. Tem crianças que têm que atravessar rios para chegar numa escola. Tem escolas que não têm telhado. E lógico, eu estou falando da realidade das escolas públicas, tá? Vocês têm um contexto de escolas particulares. Então, existem muitas crianças que não têm acesso. E eu lembro quando eu era criança, eu estudei em escolas públicas e, por exemplo, não tinha lanche todos os dias. Que nas escolas públicas tem a questão da merenda escolar. E hoje as escolas elas têm os lanches, tem as creches, né, que os pais deixam os filhos nas creches para poder trabalhar. E foram fatores que melhoraram, né, a condição de vida do brasileiro, mas também vem retratar a desigualdade social. Logo na página 30 do livro de vocês, vai falar que o envelhecimento é um desafio, né, para as políticas públicas. Então, o país está envelhecendo e a questão das aposentadorias podem ser mexidas, né, podem ser alteradas, porque o país, segundo os representantes, essa questão do envelhecimento gigantesco, né, da população, isso pode causar algum caos no sistema econômico do país. Tem a questão da vinda dos imigrantes, por exemplo, que causa uma alteração na configuração da população, a questão de vinda de imigrantes. E quando eu falei das doenças, é interessante que, por exemplo, teve surtos de catapora e sarampo nos últimos tempos, e muitos desses surtos eram nas fronteiras, né, do Brasil com a Venezuela. Por exemplo, nos países como Venezuela, Colômbia, entre outros, não existe campanha de vacinação como nós temos. Então, vocês sabem que cada pessoa, né, tem seu cartãozinho de vacinação. Então, por exemplo, nesses países não existe esses cartões como os nossos, não existe tantas vacinas para combater doenças. Então, a vinda de imigrantes acaba afetando no setor de saúde pública. Temos outra coisa também que é preciso investir em segurança pública, né, para que uma população viva bem, investir em parques, em áreas de recreação para as crianças e parques e praças, né, que não servem nem só para criança, para todos os adultos. E temos também outras coisas bem interessantes nesse capítulo 4 aí, que vai falar que da segurança pública. Nós temos um país que com muitas capitais que são consideradas violentas, né? No Brasil tem um Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que hoje tenta amenizar algumas desigualdades. Amenizar, poucas, tá? Por exemplo, outro dia eu estava lendo a questão da quantidade de mulheres que morriam durante ou pós o parto, porque não tinha acesso ao pré-natal. Todas as mulheres, né, todas as gestantes, elas têm direito a fazer um pré-natal pelo SUS. Tem umas que tem, por exemplo, tem plano de saúde particular, tem condições de pagar um pré-natal particular. Outras mulheres fazem tudo isso pelo SUS. E através do pré-natal dá para saber se a criança está se desenvolvendo bem, quantos quilos o bebezinho tem, se tem alguma malformação. E também dá para saber se a mulher corre o risco de morrer durante um parto. Né? A questão se a pressão é alta, se tem problema cardíaco. Então teve esse avanço na área da saúde. Mas, mesmo tendo esses avanços, nem todo mundo, como eu disse, tem acesso a uma alimentação adequada, né? Vocês estudarão no decorrer do ano
alguns governos e vão perceber que a partir de determinado governo vem aí as políticas para tentar melhorar a vida das pessoas. Então, a educação, o acesso ainda é restrito em alguns lugares. Nós temos um problema muito grande de esgoto a céu aberto, que gera uma quantidade significativa de doenças, por exemplo. Atrai muitos insetos, baratas, pernilongos, ratos, né? Os ratos são praguinhas, né? Proliferadores de várias doenças. Temos a questão da desigualdade no ensino. Por exemplo, hoje, a maior parte das pessoas que estão no Fundamental 1, que é até o 5º ano, Fundamental 2, até o 9º ano, e ensino médio, que vai até o 3º ano, é composta por pessoas brancas e pardas. O número de negros ainda é muito pequeno. Nas universidades, esse número cai drasticamente, tá? Então, são desigualdades sociais que levam a esses caminhos, certo? E, assim, Tia, é você que está afirmando? Não. Eu pesquiso muito antes de poder dar uma aula, né? E, assim, quem reafirma esses dados é a própria ONU, né? A Organização Mundial a Organização das Nações Unidas, temos a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, temos o próprio órgão, o BGE, né? Que está se atualizando frequentemente e que vai mostrar essa ampla desigualdade social no nosso país. Vocês sabem também que tem crianças na idade de vocês que daqui a pouco vão acordar umas 5 da manhã para poder trabalhar. Às vezes acorda muito menos que isso, né? Trabalhos de crianças de 0 até 13 anos é proibido no país. Mas sempre tem alguém que burla as leis. Então, existem muitas crianças em trabalho escravo. A mendicância hoje é uma forma de trabalho escravo, que é crianças que moram na rua, né? Os mendigos, e são explorados por adultos. Elas ficam pedindo esmola e o adulto recolhe essa esmola e, por exemplo, se recolheu R$100, às vezes dá R$10, R$5. É uma forma de escravidão moderna. Nós temos algumas escravidões, por exemplo, por cor de pele, pela questão de guerras, de dívidas. E existem outras escravidões modernas, como essa que eu acabei de citar. Então, por exemplo, Santo Antônio de Jesus, que fica próximo, né, entre aspas, aqui, de Poções, um próximo distante. E lá, por exemplo, as crianças pequeninas, elas fazem traques. Aquelas negocinhos que jogam, esqueci o nome adequado, que joga no chão e faz aquele barulhinho durante São João. Então são escolhidas crianças que têm as mãozinhas bem pequenininhas para poder pegar a pólvora, colocar lá num papelzinho e fazer a dobradura. Por exemplo, às vezes a pólvora, ela estoura, causando queimaduras nas crianças. Por exemplo, sururu, né, que é o marisco. A maior parte das pessoas que que catam sururu são crianças, né? Muitas crianças ficam à margem das BRs pedindo esmola, muitas crianças estão no corte de cana, nas plantações. Muitas crianças, por exemplo, quando chega o momento de ir para a escola, está extremamente cansada, ou quando vai à aula, muitas vezes dorme por cansaço. Então, por isso que existem tantas desigualdades sociais, porque as oportunidades elas não são dadas de forma igual a todos, tá? Então, isso é uma desigualdade social. Por exemplo, com 14 anos, o adolescente ele pode trabalhar, mas ele trabalha na condição de aprendiz. De 14 a 18 anos, já pode atuar, né, em algumas atividades permitidas. Acima de 18 anos, já pode trabalhar. Então, reflitam bem, né, que as desigualdades, elas, apesar de diminuir em algumas áreas, em outras elas crescem ao longo do tempo. E um dos maiores fatores da desigualdade social é a concentração de renda na mão de poucas pessoas. Por exemplo, apenas 2% da população mundial que detém a riqueza do mundo. É muito pouco, né? Nós somos 7 bilhões e apenas 2%. Então, existe essa distribuição desigual, né? E existe a exploração, né? Quando vocês chegarem lá no 8º ano, não, tal, vocês vão estudar que existe burguesia e proletariado, né? O patrão
E assim, quando se fala de burguês, são pessoas muito ricas. E o proletariado é aquele que, na maior parte das vezes, é explorado pela burguesia, tá? Ah, tinha aqui nomes complexos, mas é isso, vocês vão trabalhar no cotidiano com essas palavras, burguesia e proletariado, né? Que é o trabalho e, ou melhor, é o patrão e o trabalhador, tá? É uma luta de classes constantemente. E, bem, é isso a nossa aula. Eu só queria fazer uma observação que na aula de ciências, no final do vídeo, foi cortada a palavra, né? Que era para ser escassez de água, só saiu escassez, ok? E qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, estarei disponível para tirar todas as dúvidas. Eu espero que vocês estudem esse assunto que é bem interessante, né? E ao longo da vida a gente vai aprendendo que, como eu falei nas últimas aulas de história, que é necessário pensar no coletivo, né? Nós podemos fazer um pouco para melhorar o mundo. Isso daí é uma tarefa diária, né? A construção de uma sociedade melhor depende de nós. Ah, tia, mas eu sou muito pequena, sou criança. Mas desde pequenininho que a gente precisa entender que nós vivemos em uma sociedade desigual. Não é só o Brasil que tem essa desigualdade social. Essa desigualdade social é planetária, tá? Então, as pessoas que estão nas margens da pobreza são as que mais sofrem, né? São as que têm menos expectativa de vida. Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar é que a esperança de vida no Brasil cresceu nos últimos 20 anos, né? Por exemplo, do censo de 2000 a 2010, a esperança de vida cresceu 4 anos. E, com certeza, no próximo censo vai aparecer que que a esperança de vida cresceu mais ainda, certo? Gente, ó, um abração. Espero que todo mundo esteja bem. Sinto saudades, né, do contato físico com vocês, mas esse período assim que nós estamos vivendo é um período atípico. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, né? Mas a saudade ela é muito diária, né? Ela é constante. Desde que eu lembro das conversas, de todo o carinho, das brincadeiras, lembro que eu chamo muita atenção. E lembro de vocês com um carinho muito grande, tá? E eu espero, assim, que nosso reencontro seja o mais breve possível. Mas para que esse encontro aconteça, é preciso que a pandemia ela dê uma recuada, né? E eu espero que isso aconteça muito rapidamente. Espero que todo mundo esteja se protegendo. Por exemplo, nós temos um país que nem todo mundo tem condição de ter máscaras, né? Nem todo mundo tem condição de estar se alimentando bem, cuidando bem da saúde. Então, se protejam, se cuidem, tá? Que Deus abençoe todo mundo, que cuide de vocês, tá? Um abraço bem